Olá, meu nome é Guilherme Etienne, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o 8º vídeo que faço a respeito dos anos que passei pela escola Gastão Moutinho, na cidade de São Paulo, e se refere ao ano de 1995. 1995, estava na 7ª E, no período vespertino. Em janeiro de 1995, estava passando férias em Caratinga, Minas Gerais. Foram boas as férias por lá, com os meus avós maternos, tios e primos. Era a minha rotina anual, junto com os meus irmãos e minha mãe viajar, nas férias, tanto de fim de ano quanto de meio de ano. No fim de janeiro daquele ano havia comprado minha primeira camiseta oficial do Cruzeiro, até com patrocínio da Coca-Cola. Era de uma cor azul, com as estrelas soltas. Eu usei esta camiseta na festa de aniversário de 1 ano da minha prima Sofia. E veio o dia das listas, novamente, no Gastão Moutinho, e descobri que os meus amigos, eu e meus amigos Rodrigos, na época, os dois Rodrigos, dos anos anteriores, o Kennedy e o Cazul, estudariam em salas separadas. Eles foram para a 7ª Série B, eu acho, e eu fui para a 7ª Série E. A minha turma da 7ª era muito diversificada culturalmente na formação, porque de fato misturou tudo o que era diferente naquela sala em pouca quantidade de alunos. Não tinha mais que 21, eu lembro disso, ou 23 alunos. No início do ano foi muito apática, até conseguir um entrosamento. Na minha opinião e percepção inicial daquela época, não tinha nenhum amigo em que eu pudesse confiar de imediato. Todos se estranhavam no início. Os professores da 7ª E eram português. Houve 4 ao longo do ano. Acho que a primeira foi a Anitta, depois veio a segunda, que não me recordo o nome, depois desta, não me lembro, veio uma professora que cuidava da sala de leitura na época da escola, e que promoveu uma peça de teatro no pátio no segundo semestre de 95. E depois encerramos com uma 4ª professora, que eu não me recordo o nome, mas que era muito preparada em questão de gramática. E em inglês foi a professora Eliana, que foi professora do pré do meu irmão em 1987. Tem até uma foto dela que eu vou inserir no vídeo aqui. Muitos devem conhecê-la. Eu custei acreditar que era a mesma pessoa no início. Na época eu tinha até dúvida, e até falei isso com ela. Ela falou assim: tudo bem, eu dei aula pro seu irmão no pré, e daí? É verdade. E rolava um boato dela que ela estava grávida o ano todo. Ela não tinha uma relação muito intensa com a sala, isso eu lembro. De matemática era o Cleuton, um ótimo professor que ainda continuei com ele na 8ª série. Em ciências, a professora Jussara, que virou diretora alguns anos depois. Geografia era a professora Edna, que tinha cabelos brancos e usava um óculos com lentes fortes. E foi, entre aspas, uma carrasca das 7ª naquele ano, porque fazia algum terrorismo psicológico nos alunos. Ela tinha problema de excesso de peso e não aguentou ir até o fim de 1995. História, não me lembro o nome da professora exatamente, acho que era Mércia, porque ela não apareceu na escola durante o ano e não houve aula, para ser sincero. A professora Sueli, que trabalhava na coordenação, cobriu ela e deu algum conteúdo para constar. Foi o único ano que eu não tive uma matéria no Gastão. Educação física era a professora Deolinda, muito amiga e companheira naquele ano, sempre conversando e orientando os alunos em diversas questões. Conversava muito com muita consciência sobre os diversos assuntos. E eu gostava muito da Deolinda porque ela dava uma animada na turma. E a gente tinha uma aula à noite com ela na segunda-feira, logo para começar a semana, junto com a 8ª A. Nós dividíamos a quadra naquele estilo recreação. Façam o que vocês quiserem, só não se machuquem. Educação artística era a professora Valéria, que tem uma história com o Gastão. Ela foi uma ótima professora na 7ª, muito técnica. Assim, aquela professora que exigia com devido rigor,
né, dos alunos, e a gente acabou gostando dela, assim, no fim do ano. Eu lembro disso, fizemos bons trabalhos, assim, ela incentivava. Na sala da 7ª E, falando sobre os meus colegas rapidamente, tinha 2 irmãs gêmeas, Lívia e Natália. A Natália eu ainda estudei com ela no primeiro ano, no Derville Alegrete. Tinha o Fábio Hiroshi, um descendente de japonês, meio marrento, que não assistia a aula sem boné virado com a aba virada para trás, geralmente ao contrário, né? O Rodrigo Sonic era o apelido dele, que passava o recreio na diretoria da escola por opção própria. A Amanda, que estudou comigo na 3ª série A, em 1991. A Andréia, que estudava comigo desde a 5ª série D. O Ronaldo, o Thiago Feliciano, que eram 2 zoeiros. O Thiago Feliciano era tão indisciplinado que foi transferido para a 7ª F um tempo depois. Por causa de problemas, né, de indisciplina. A Débora e a Thaís, que moravam no Vitória Régia 2 e não andavam separadas naquele ano. O Diego, que gostava de cabular a aula no 2º semestre. E um colega alto que ficava no fim da sala, chamado Cláudio, que não gostava de conversar com muitos colegas, né, mal conversava, às vezes falava alguns palavrões. E a filha da inspetora na época, da dona Elza, Ana Lívia. Cito o nome deles com todo carinho e respeito, mas na época a minha sala era meio bizarra mesmo. Até hoje não entendemos ou desconfiamos dos motivos de termos formado a 7ª E de 1995. Isso é uma coisa que cada um deve guardar para si. Também tinha o Daniel, que era um colega que já era para estar na 8ª daquele ano e acabou ficando para trás. Então, no decorrer daquele ano, que aparentemente parecia uma turma apática, foi tendo seu brilho aos poucos. Eu percebi uma evolução ao longo dos dias. Se a sala tivesse permanecido junta, por exemplo, até a 8ª, com certeza seria a 8ª mais emocionante da história do Gastão. Mas na 8ª série houve um novo mix, isso é outra história. Em 1995, a 7ª E estava longe... eu na 7ª E estava longe dos meus melhores amigos, de todas as horas dos anos anteriores. As salas da minha geração estavam reduzidas, só havia até a 7ª F, que tinha mais alunos em número do que a minha sala, que parecia uma sala pensada para alguns alunos, né? A 7ª F tinha mais alunos do que a 7ª E, isso eu me lembro vagamente. Deixo no ar uma possível ideia de teoria da conspiração em relação aos coordenadores pedagógicos da escola naquele ano, com todo respeito, mas honestamente acho que montaram ali e esqueceram de trocar as letras. O ano mal havia começado, mas como era o último ano da geração do meu irmão Henrique, né, que ficou lá de 87 a 95, essas turmas de 8ª de 1995 do Gastão, havia muitas salas de 8ª série, eu não sei o número exato, mas eram muitas, talvez 6. No meu ano só ia ter 5. E alguns professores da 8ª, logo no começo do ano, fizeram uma espécie de lobby junto à direção da escola para uma excursão ao Sesc Itaquera. Logo no começo do ano, que muitos pais estranharam, né? Causou estranhamento até na minha casa, assim. Todos os momentos finais das 8ª de 95 teriam que ser intensos, e isso dava muito a tônica daquele ano, né? As 8ª ditam a cultura no Gastão, é verdade. Essa era a impressão que eu tive naquela época. As 7ª também foram a esse passeio do Sesc Itaquera para valorizar. Foi muito divertido. Voltamos, já era noite, e a rua Coronel da Silva Feijó estava intransitável porque muitos pais foram buscar os filhos de carro, né? E o pessoal voltou muito empolgado. E naquela noite choveu forte, de cair temporal, e foi numa quarta-feira, porque lembro que o Brasil fez um amistoso com Honduras no estádio Serra Dourada, que terminou 1-1, e só não perdeu porque fez um gol de pênalti com gol do Túlio Maravilha. Eu vi na internet, e este amistoso ocorreu no dia 29 de março de 1995. A minha casa estava em reforma no começo de 95 e meu pai havia comprado nosso primeiro computador, né? Naquela época um PC 486, acho, com leitor de CD-ROM já, e que para a época era um super avanço. No começo daquele ano eu comecei a conhecer os jogos de PC. Eu joguei o Wolfenstein, o primeiro jogo de tiro em 3D,
em ação e tinha um valor histórico que tratava de um personagem na Segunda Guerra Mundial. Ali eu já tive até aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial antes da hora. Cheguei a acabar o jogo na raça em pouco tempo, sem dicas. Saí até atrasado para a escola por causa desse jogo. Fazer trabalho de escola digitado naquela época e levar impresso era já uma espécie de status. Joguei o Grand Prix 1 da Micropause, um simulador de corrida de Fórmula 1 direto também naquele ano. Os jogos eram instalados por disquete. Eu saía muito cedo do Gastão em 1995, por conta das aulas adiantadas. Eu posso dizer que era um ano decepcionante quanto à oferta de aula. Acho que foi o pior em termos de expectativa de aprendizado, né? Houve muita aula vaga e aquela ideia de supostas aulas adiantadas. Então, eles mandavam a gente embora para casa, porque senão não ia adiantar mais aula. Mas essa prática era anterior e durou depois também que a gente saiu do Gastão. Eu usei muito PC, o que depois chamamos de computador e hoje chamamos de desktop ou notebook, nos primeiros anos, mais para jogar do que para trabalhar. Hoje a situação é inversa, mas gosto de games eletrônicos de vez em quando. Eu recomendo até o meu canal aqui, Gui Games, que eu criei aqui no YouTube, é um canal de marca, para quem quiser conhecer alguns jogos e acompanhar na medida do possível. O link está na descrição deste vídeo. Em maio de 1995, a minha mãe fez a comemoração do meu aniversário de 13 anos e meu amigo Kazu, entre outros amigos da rua, foram lá na festinha. Era mais um evento familiar mesmo. A minha avó, Geni, fez uma bandeja com os pastéis que só ela sabia fazer, a massa e o recheio, e eu e o Kazu comemos a bandeja toda praticamente. Nem sobrou quase para os convidados. E esse dia 23 de maio de 1995 foi uma terça-feira, eu tenho boas lembranças. Em junho de 1995, as coisas estavam calmas naquele ano. Parecia que o segundo semestre seria próspero em alegria e diversão no Gastão. Naquela época a vida era estudar, né, na medida do possível e aproveitar o que podia também, né? Não tínhamos internet como tem hoje. Chegaram as férias de julho e num dia, como de costume, eu jogava bola no quintal de casa com o Kazu, né, o Rodrigo Kazu, o Wallace, amigo do meu irmão caçula Felipe, e quando eu dei uma entrada na bola na garagem da minha casa e prensei a bola contra a parede. O Kazu insistiu em tirar a bola prensada e escorregou. Eu nem encostei nele, e ao escorregar ele caiu de mau jeito e não conseguiu apoiar o braço com segurança. O chão da garagem era duro, era escorregadio também. Foi tudo muito rápido. O resultado, quebrou o pulso. Foi assustador naquela hora, mas não foi fratura exposta, né? Graças a Deus. Mas o pulso dele levantou, fez uma espécie de gancho. Foi muito assustador, todo mundo ficou desesperado. E a minha sorte era que um vizinho meu, Luiz, o marido da minha madrinha na época, estava ali por perto e levou o Kazu ao hospital. Só eles dois foram ao hospital e a gente saiu ligando para a mãe dele que estava no trabalho, foi aquela confusão. E eu nem sabia o que fazer naquele momento, então todo mundo ficava assim ligando, ele ligava lá para casa, ajudando no que podia, né? Pelo ato de generosidade do Luiz, eu só tenho a agradecer a ele. E graças a Deus o Kazu demorou um mês ou dois, se recuperou bem, sem sequelas. Porém, a minha amizade com ele naquele momento acabou, né? E nunca mais conversamos pessoalmente por uns mais ou menos 16 anos. Aí eu já contei a história em outro vídeo, né, da reconciliação. Foi em 92, eu acho, que eu cito este vídeo, esta história, né, da reconciliação. Nós fomos juntos a uma festa junina do Gastão em 2011. Houve uma reconciliação, então isso que conta. Eu não fiquei com mágoa dele por isso, né, mesmo tendo passado os anos, aqueles anos. E a gente se fala hoje na medida do possível. Coisas ruins e tristes também fazem parte da vida, né? E cabem a nós termos a força e fé para superar essas experiências, né? Depois do incidente com o Kazu, né, eram as férias, eu viajei para Caratinga. Eu fiquei muito triste com o que havia acontecido. Eu voltei para São Paulo e continuei o segundo semestre.
O Cazu voltava de carro com os pais dele, né, que passaram a buscá-lo na saída da escola, e eu voltava a pé daqui. E éramos vizinhos de porta, né? Sei que os pais dele não tinham obrigação de me dar carona e eu nem queria naquele momento. Mas isso ficou muito mal visto pela minha mãe e pelos outros vizinhos. Eu não me importava e não me importo com isso até hoje. Superei. Mas as pessoas são livres para fazer suas escolhas, né? Então, em agosto de 1995, o Rodrigo Kennedy, o outro amigo nosso de longa data do Gastão que andava junto, né, ficou para o lado do Cazu, porque ficava um clima ruim. E até porque os dois estavam na mesma sétima, o que era natural. Eu fiquei sentido com o Kennedy, assim, naquele momento. Ficamos sem nos falar de agosto de 95 até janeiro de 96, por alguns meses, assim. E deixei a coisa aí e fui abraçando a minha turma da sétima E, né, tentando intensificar as amizades. Quando o Rodrigo Kennedy foi para o oitava A comigo, eu vou contar isso no próximo vídeo, e me propôs uma reconciliação antes do ano começar, e eu aceitei de bom grado. Tivemos conversas honestas antes daquele ano começar, né? Eu não impedi o Rodrigo Kennedy de ser amigo do Rodrigo Cazu em 96. Tentei superar o que era possível. É natural do ser humano querer salvadores e culpados, para não lidar diretamente com a realidade. Eu fui aprendendo a me livrar de salvadores e culpados aos poucos, né? Só quando não tem jeito a gente tem que atribuir mesmo. Setembro de 1995 começa a marcar uma virada fenomenal no ano que parecia meio apático, né? Assim, no Brasil e no mundo, né? Tudo aquela rotina medíocre, chegar em casa, almoçar, jantar. E a coisa começa talvez a mudar ali, porque aparecem os Mamonas Assassinas com a música do Vira, né? Fazendo uma paródia com a música do Roberto Leal. Inicialmente, o que para a época foi uma revolução cultural para os padrões, né? De um politicamente correto. Eles usavam palavrões e palavras pesadas, até coisas que a gente evitava até falar em público, né? Eles permitiram, por meio de um besterol suave, certas zoeiras, né? Então, as letras da música deles, todo mundo começou a cantá-las, né? Na escola, inclusive, sem pudor. Como eu falei, o ser humano quer salvadores para não lidar com a dureza da realidade. E talvez os Mamonas fizessem este papel naquele momento, né? Salvavam as pessoas da própria apatia, né, da mediocridade, e as pessoas se sentiam livres, né, com isso. Teve um dia, eu não me lembro ao certo, mas deve ter sido em meados do segundo semestre de 95, em que a sétima E estava de aula vaga e não fomos ao pátio, na esperança de adiantarmos aula e sairmos mais cedo. Aí o que aconteceu? O Ronaldo, que era zoeiro, começou a agitar a sala e começou a imitar o cantor latino, cantando uma música que tinha a seguinte passagem: eu só quero te namorar, entre outras. E todo mundo começou a rir e cantar junto. Aí começaram a cantar todas as músicas dos Mamonas. Foi o CD todo dos Mamonas, não foi só uma. E quando chegou a do Vira foi a mais empolgante, a sala inteira cantou. E essa farra deve ter durado mais de uns 20 minutos ou mais, sem que fôssemos interrompidos pelos outros professores ou qualquer outro funcionário da escola. Tinha sempre alguém da sala que ficava na porta para ver se havia movimento dos inspetores, e eles demoraram a aparecer. Nenhum professor que estava em outra sétima na escola veio nos repreender. Foi um momento único e mágico, de zoeira. Dei muita risada neste dia, chorei de rir mesmo. Foi um dos dias que valeu o ano de 1995 para mim. Só me lembro de ter visto uma cena parecida e mais intensa na sala do segundo ano de Mercadologia C de 1997 do Derville Alegretti, 2 anos depois, na qual estudava o meu irmão Henrique, e ele ajudou a pôr fogo naquele circo e envolveu outras salas. Mas isso foi um momento decorrente de ausência de professores após o intervalo lá, naquela escola. Quando os inspetores chegaram na sétima E, eles olharam incrédulos para a sala porque viam que todos os alunos estavam quietos como verdadeiros anjos na terra. O Cleiton olhava para um e outro na esperança de que alguém se entregasse e nada. Nem advertência e nem suspensão houve.
Em outubro de 1995, a empolgação coletiva gerada com as músicas dos Mamonas Assassinas começa a tomar conta de vez do Gastão, e a diretora, não me recordo o nome, permitiu acesso às quadras para se jogar vôlei, futebol, escutar a música no sistema de som durante o recreio, até o fim, até o último momento. Mas em razão também, né, pelos últimos momentos da oitava série, né, as duas gerações já estavam compartilhando aqueles dias com a alegria inevitável e necessária da despedida, né. Muitos iriam para o Pougo, Buenos Aires, Cepave, Sedon, Saá, Salesiano, Derville e tantos destinos de ensino médio. Uma pena o Gastão não tem ensino médio, né? Poderia ter ali, quem sabe, na hora que projetaram a escola, podiam ter feito um prédio lá embaixo, não sei, né? Seria bom ter ensino médio, ter curso técnico ali, mas a prefeitura não tinha esse interesse na época. Então, alguns colegas da sétima E também não terminariam o ensino fundamental no Gastão, e muitos também da sétima foram para outras escolas, no último ano, né? Teve gente que sumiu e depois eu fui reencontrando por aí. Mas os anos de ensino médio seriam ainda mais uma chance de reencontro, né, para alguns. E me lembro de um lance bizarro nestes últimos dias. Um colega chamado Gabriel, da oitava, meio gordinho, entrou num rolo de arame, de alambrado, e o pessoal da oitava, da sala dele, ou outros lá, rolaram ele por uns 10 a 15 metros, fazendo ida e volta, ao som das músicas dos Mamonas durante o recreio, e parece que ele gostou da brincadeira. E eu ri muito vendo aquela cena e não esqueço, foi muito comédia. Na verdade, como disse anteriormente, aqueles momentos eram o começo da despedida dessa geração de 87 a 95 do Gastão. Eles, né, tomaram rumos diferentes. Se era hora de fazer um pacto de amizade, ali era o momento. Esse foi um momento, né? Fosse para a geração do meu irmão Henrique, fosse para a minha geração que sairia no ano seguinte. É a minha humilde opinião. Eu fiz o meu último passeio para o Play Center também, junto com a turma das sétimas e oitavas, no Gastão, né? Naquele ano. Depois não teve mais passeio no ano seguinte, acho que não teve, na oitava. Eu não me lembro ainda. Com o Gastão. E quando eu voltei estava com uma baita dor de cabeça que eu mal conseguia ir a pé da padaria da Algarve até a casa onde eu morava, no Lausanne. E em novembro de 1995 seguiu aquele clima de alegria, à base do besterol dos Mamonas e de paz e amor entre sétimas e oitavas. O estilo da coisa era: preciso amar uns aos outros como se não houvesse amanhã. A coisa estava nesse ritmo e o Gastão se acabava para os alunos, né, das oitavas. Não houve uma festa no Gastão por parte da escola para a despedida da geração de 1987 a 1995. Assim como não havia ou não houve para muitas oitavas que saíram, o que na minha opinião é uma pena, e a chance de se valorizar esses momentos na escola pública, né? Em dezembro, a geração de 87 e 95 fez uma viagem para um sítio em que os meninos jogaram futebol, se vestiram com as roupas das meninas, uma tradição meio que popular naqueles anos 90. Os homens se vestiam de mulher de forma avacalhada e realizavam um jogo de despedida em que o objetivo era tirar sarro. Na volta desse passeio, meus pais foram na porta do Gastão e buscaram meu irmão e mais alguns amigos dele, né, deram carona. Minha mãe contou, quando chegou em casa, que as meninas eram as que mais choravam na volta do passeio. E posso dizer que os Mamonas conquistaram o coração do povo brasileiro, e o fim de 1995 se encheu de alegria e otimismo para 96 na base do besterol. Eu passei o Natal em São Paulo naquele ano, né? E o ano novo fui para Caratinga. E agora eu citarei alguns fatos que ocorreram no Brasil e no mundo em 1995 a título de curiosidade. Em janeiro, 1º de janeiro, posse do Fernando Henrique Cardoso à presidência da República do Brasil. Áustria, Finlândia e Suécia juntam-se à União Europeia. Terremoto de Kobe, 7.3 na escala Richter, no Japão, mata mais de 6.000 pessoas. Em março, 20 de março, atentado terrorista em 5 diferentes estações de metrô de Tóquio com uso do gás sarin. Matou 12 pessoas. 22 de março, Valery Polyakov
realiza a maior estadia fora da Terra. Em maio, 1º de maio, entra no ar a Rede Vida de televisão. Julho, 11 de julho, presidente norte-americano Bill Clinton anuncia a normalização das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Vietnã. Agosto, 11 de agosto, o Banco Central do Brasil intervém no Banco Econômico. 20 de agosto, Mike Tyson volta aos ringues depois da prisão e nocauteia Peter McNeely aos 89 segundos do primeiro assalto. 24 de agosto, é lançado o sistema operacional da Microsoft Windows 95. Em setembro, a França realiza testes atômicos no atol de Mururoa, 9 de setembro, a Sony lança seu videogame nos Estados Unidos, o PlayStation. Outubro, 24 de outubro, pesquisadores enxertam uma orelha humana nas costas de um rato. Novembro, 17 de novembro, o Clube de Regatas do Flamengo completa 100 anos de fundação. Falecimento de famosos. 17 de julho, Juan Manuel Fangio, piloto de Fórmula 1 argentino, era o maior campeão de Fórmula 1 na época, 25 de julho, Kumon Turou, criador do método Kumon. Isso ajudou muita gente com matemática. 30 de agosto, AGP, cantor de samba brasileiro. 15 de setembro, Costinha, comediante brasileiro, aquele que fazia bah! 18 de setembro, Henriqueta Brieba, atriz brasileira. 3 de outubro, Plínio Correia de Oliveira, político e historiador brasileiro. 19 de novembro, Adolf Bloch, empresário brasileiro, dono da Bloch Editores e dono da extinta Rede Manchete. Os fatos foram obtidos em breve pesquisa no Wikipedia e eu citei os fatos ao fim do vídeo a título de curiosidade. E com certeza eles influenciaram alguns aspectos da cultura no Brasil e em outros países. Eu agradeço a sua atenção, curta, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Valeu!